Olá, estamos iniciando a escola bíblica, trazendo instruções da palavra de Deus para que nós possamos então crescer em graça e conhecimento. Estamos dando sequência à série de lições triunfando sobre os problemas da vida. Um estudo que traz orientações e inspirações sobre o que nós estamos passando no tempo atual, né? Sobre o momento em que nós estamos atravessando da humanidade com muita ansiedade, muita aflição, muita angústia, muito medo, muita perseguição, muitas mentiras, muitos enganos. Então isso tudo tem perturbado as emoções e a Bíblia tem orientações para que nós possamos então viver bem em meio a tudo isso. A paz do Senhor para nossa irmã Rose Silva, aqui em Porto Velho, irmão Aldenir Andrade, aqui em Porto Velho, irmão Legilson Nobre, aqui em Porto Velho, e todos os demais que estão nos acompanhando aí, interagindo ou não, que Deus possa abençoar com essas palavras. A lição de hoje é a número 9, que tem como título Lançando a Ansiedade sobre Jesus Cristo. O texto áureo diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. A verdade prática diz: somente em Cristo vemos dissipadas todas as nossas preocupações e ansiedades. Os objetivos da lição: descrever a ansiedade em seus aspectos negativos, mostrar a importância da oração na ansiedade e levar o crente a viver através da fé e confiança em Deus. Vamos fazer uma oração para começar? Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos. Queremos, meu Deus, que a Sua palavra fale aos nossos corações, dando-nos, ó Deus, o suporte que precisamos para mudar de vida. Ajude-nos, ó Deus, a viver melhor, a viver confiantes, a viver debaixo da Sua graça. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos então para a leitura que está em Mateus capítulo 6, versículo 25, até Mateus capítulo 6, versículo 30. A paz para a nossa irmã Antônia Schaefer, lá em Humaitá, né? Que Deus possa abençoá-la grandemente, juntamente com toda a família. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que estáis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Jesus faz uma comparação aqui bem básica, né? Ele compara a alimentação dos pássaros. Os pássaros não trabalham, não juntam alimento, não têm celeiro, né? Não plantam. No entanto, não falta alimento. E Jesus também, ele cita o exemplo do lírio do campo, né? Que é uma flor muito bonita e nasce ali no mato. Quando a gente anda assim na natureza, quando a gente anda assim na mata, a gente encontra cada flor bonita, cada planta bonita, e está ali escondida no meio daquela mata. E Deus concede isso à natureza. E o que Jesus fala é assim:
se os pássaros e a natureza têm o que precisa, imagine nós, que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Né? Imagine nós. Então, assim, quando Jesus fala sobre a ansiedade, ele acalma as pessoas, porque aquele que está em Deus, aquele que segue a palavra de Deus, aquele que é um verdadeiro cristão, não precisa viver as mesmas ansiedades. Isso não quer dizer que vamos parar de trabalhar e parar de ter os nossos compromissos. O que ele quer dizer é que isso não deve ser a prioridade. A prioridade deve ser Deus. A prioridade deve ser glorificar ao Senhor. A prioridade deve ser render ações de graças ao Senhor, ser grato ao Senhor. E Deus vai acrescentando, e Deus vai multiplicando, e Deus vai providenciando. Quando nós somos gratos a Deus e quando nós somos obedientes a Deus, Ele não deixa faltar o essencial. O essencial é alimentação, vestimenta e bem-estar. Ele não deixa faltar isso. Portanto, e as demais coisas vão sendo acrescentadas. As demais coisas vão chegando até nós à medida da nossa necessidade, à medida que nós vamos precisando. Por que Deus vai acrescentando em nossas vidas de pouco a pouco e não derrama logo de uma vez? Para que nós aprendemos a viver na dependência de Deus. Nós temos que todos os dias depender de Deus para aquele dia. E o dia seguinte? A palavra de Deus fala que enquanto dormimos, Deus prepara o dia seguinte. Também diz que basta ao dia as suas próprias aflições. Não devemos estar preocupados com o amanhã assim, de uma forma sufocante. Deus cuida de tudo, Deus providencia tudo, desde que sejamos obedientes à palavra. Obedientes. E Ele cuida de tudo, Ele providencia tudo. O difícil é o ser humano ser obediente a Deus. Né? O difícil é o ser humano obedecer ao Senhor, viver na confiança do Senhor. Mas para aqueles que conseguem, esses vivem no descanso do Senhor desde já. Por quê? Porque eles não se preocupam com o amanhã. É Deus que cuida, é Deus que providencia, é Deus que abre portas, é Deus que limpa os caminhos, é Deus que traça o nosso futuro. Então é obedecer e confiar. Essa é a regra básica. Aqui na introdução na lição diz assim: o problema da ansiedade é tão antigo quanto a existência humana. A ansiedade tornou-se o fenômeno psicológico mais difundido hoje devido às complexidades da vida moderna que nos afadigam e nos atormentam a cada dia. Nós estamos vivendo aqui na Terra uma época de grandes aflições, em que nós temos prazos curtos e nós temos muitos compromissos e muitas posses. E isso tem sufocado a vida das pessoas. Isso tem feito com que as pessoas vivam para o trabalho. Né? Não está errado trabalhar, pelo contrário. Todos têm que trabalhar sim. O que não pode é a pessoa se afundar de forma que isso venha atrapalhar a convivência dele com Deus. Porque tem pessoas que se dedicam tanto às coisas materiais que se esvaziam de Deus, que perdem a fé, que dissipam a comunhão com o Espírito Santo. Essa pessoa que vive essa fadiga, essa aflição do dia a dia, essa materialidade do dia a dia, ela se cansa tanto que ela não ora, não medita na palavra, não conversa com Deus. E aí as coisas começam a ficar difíceis. E aí as coisas começam a perder o rumo. Observe Salomão, né? Salomão foi um rei tão próspero, mas ele não se desligava de Deus, era Deus que instruía ele. É claro que depois ele veio a crescer a soberba, e com a soberba veio a altivez, né?
Mas ali, enquanto ele estava em plena comunhão com o Senhor, Deus deu tudo que ele, além do que ele precisava. Jó, José no Egito, Davi, e tantos outros, Moisés, e tantos outros exemplos nós temos na Bíblia de pessoas que não se desligaram da fé. Então você tem que trabalhar, tem que produzir, você tem que possuir, sim, mas priorize Deus na sua vida. Não faça nada sem buscar a direção de Deus, não faça nada de forma desonesta, não faça nada por ganância, por vaidade, por orgulho, mas faça de uma forma pura, de uma forma honesta, de uma forma ordeira, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e tudo vai dar certo. Porque não adianta nada você ter muitas posses, você ter muitos bens, você ter muitas coisas e não ter paz de espírito. Salomão fala isso em Eclesiastes, né? Tudo é vaidade, é correr atrás do vento. O importante é você ter a sua comunhão com Deus. É isso que ele ensina ali em Eclesiastes. Eclesiastes é um livro muito bom para se ler, para que nós possamos aprender a ter controle na vida. É um livro muito bom para se ler, para que a gente aprenda a ter domínio sobre o que fazer. E Salomão, ali em Eclesiastes, ele fala que tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. O importante para o ser humano é manter a sua convivência com Deus, a sua comunhão com Deus. Porque o que adianta muitas posses sem paz? O que adianta muitos bens sem paz? O que adianta ser afortunado e não ter paz? E não viver aquilo, e não usufruir daquilo? E é isso que Salomão ensina em Eclesiastes. É um livro muito bom para se ler, para se aprender a ter esse autocontrole. E o resumo aqui que eu faço da lição de hoje é que as nossas ansiedades devem ser jogadas sobre Jesus. Jogue sobre ele as suas ansiedades, ou seja, confia nele. Confia nele e pronto, e não viva aquelas aflições. Tenha certeza que vai ter solução na sua vida. Tá? Tenha certeza que as coisas vão caminhar. Porque as pessoas hoje estão tão aflitas que querem o resultado imediato, né? Que querem um resultado imediato daquilo que leva-se um tempo. Ora, há poucas décadas as coisas aconteciam muito devagar, e aconteciam. E todo mundo vivia, e todo mundo era feliz. Agora hoje nós estamos aí na era da tecnologia, e as máquinas são muito aceleradas, e o ser humano está ficando acelerado no ritmo das máquinas. E está ficando aflito, angustiado, desesperado, e nós precisamos então nos libertar dessa ansiedade, desse desespero que está lançado sobre nós. O irmão Legis pergunta se a ansiedade torna-se o homem um pecador. Sim, torna-se um homem pecador porque a ansiedade tira um princípio da fé, que é a esperança. A ansiedade é o contrário da esperança. E a esperança é uma promessa de Deus. Então, o que é a ansiedade? É você não confiar que Deus vai fazer, é você não confiar na sua própria capacidade, é você não confiar que tudo está sendo dentro de programado dentro de um determinado tempo. E aí a pessoa fica sem confiança, sem esperança. É isso que gera a ansiedade, a falta de confiança e a falta de esperança. E nós não podemos perder essa confiança e essa esperança no Senhor. Precisamos viver em confiança e esperança. Por isso que nós devemos jogar a nossa ansiedade sobre o Senhor. 1 Pedro capítulo 5, 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então aquilo que te aflige, aquilo que te sufoca, joga nas mãos do Senhor e descanse. Ele vai, no momento devido, ele vai te abençoar. Então assim, as pessoas querem o resultado imediato. A pessoa está ali orando, quando ele levanta, ele já quer a solução. Calma, tudo tem um tempo determinado.
Lembra-se que o tempo de Deus é um tempo diferente do nosso. É um tempo que não se conta pelo nosso relógio. Ah, mas está demorando muito, está demorando muito no nosso relógio. Quer saber de uma coisa? Olha só, preste bem atenção nisso. Aquilo que está demorando demais para você, veja o lado bom. Deus está acrescentando os seus dias. Deus está aumentando o seu tempo de vida. Porque se ainda não aconteceu, e é promessa de Deus, significa que Deus está alongando os seus dias, e isso vai acontecer. E você está ganhando mais dias aqui na Terra. Veja o outro lado da coisa. Né? E você vai aprender a ter esse controle dessa ansiedade e confiar mais no Senhor. Né? E confiar mais no Senhor. Vamos lá, a primeira parte da lição diz: causas que provocam a ansiedade. Uma das causas que provoca ansiedade é o desemprego. Né? Nós estamos vivendo uma época assim de muitas incertezas. De repente surge um aparelho novo, uma máquina nova e substitui um emprego. O emprego de alguém, a profissão de alguém. Então nós precisamos estar atentos pelo seguinte: com a era tecnológica, várias profissões vão desaparecer. Então as pessoas já precisam ficar atentas, já ir fazendo novos cursos, já estudando novamente, adquirindo novas profissões para se adaptar a esse futuro, né? Que as máquinas vão tirar muitos empregos. Agora, o cristão, ele precisa ver o seguinte: ou de um jeito ou de outro, ele estando na fé, ele sendo obediente à palavra, e ele tendo comunhão com o Senhor, ele vai ter o que ele precisa. Por quê? Porque se a profissão dele desaparecer, Deus vai abrir outra porta. Se aquilo que ele faz parou, não dá mais, surgiu uma máquina aí, ou a empresa quebrou, faliu e não existe mais, demitiu, aconteceu alguma coisa, a pessoa foi demitida, não tem problema. Se você é fiel ao Senhor, se você é obediente ao Senhor, se você tem confiança no Senhor, entregue sobre Ele, Ele vai abrir outra porta para você. Ah, mas o que eu tenho aqui só dá para segurar 2 meses, né? Ou 3 meses aí. Passou disso, aí já começa a complicar. Então, até lá, Deus vai agir. Vocês já viram que Deus não age por precipitação? Aquilo que é para durar 2 meses, vai durar 2 meses. Deus não vai fazer com 45 dias. Deus não vai fazer com 38 dias. Deus vai fazer com os 60 dias que completam os 2 meses. Você já prestou atenção nisso? Tudo que é na fé, tudo que é na esperança do Senhor, acontece ali no último momento, no último segundo, no último instante. Você sabe por quê? Para você aprender a confiar no Senhor. Para que você viva pela fé. Para que você saiba que Deus vai te abençoar. Para que você saiba que Deus te dará conta. Então, uma das coisas que tem provocado ansiedade é o desemprego. A pessoa está ali trabalhando, está ali empregado, mas ele já está vivendo aquela ansiedade de que hoje pode ser o meu último dia. Então, assim, não deixe isso te causar nenhum mal, não deixe isso te causar nenhum infortúnio, não deixe isso te causar insegurança nenhuma. Trabalhe com responsabilidade, trabalhe com honestidade, e Deus não te deixará desamparado em momento algum. Ele abrirá sempre outra porta para que você possa seguir sua vida. Tá? Então, simplesmente trabalhe com honestidade e trabalhe com determinação, com qualidade, e Deus vai te abençoando. Tá? Fechou uma porta, Ele abre outra. Uma outra causa que provoca ansiedade é a violência. Né? Nós estamos vivendo uma era de muita violência. Não dá mais para confiar em nada. Os bandidos estão soltos e as pessoas estão trancadas dentro de casa. Essa é uma realidade que nós estamos vivendo. Muros altos, portões, grades,
grades nas portas, grades nas janelas, estamos vivendo presos dentro de casa e os bandidos soltos por aí. Então, nem dentro de casa já sentimos mais tranquilidade e segurança. Então, o que nós devemos fazer? Pedir ao Senhor, né, que nos livre do mal. Todas as vezes que Jesus ensinou a orar, ele ensinou que nós deveríamos pedir a Deus que nos livre do mal. Então, o mal não é nenhuma novidade, o mal existe há muito tempo. Nós estamos vivendo aí uma época de muita violência, mas Deus cuida de nós, Deus nos protege. Quantos e quantos testemunhos já tivemos aí, né? Irmãos, irmãs, indo para a igreja, voltando da igreja, indo trabalhar, voltando do trabalho, aí vem um assaltante, e Deus dá o livramento, né? Deus protege. Se a pessoa levar ali um bem, um celular, alguma coisa, a pessoa adquire outro, mas a vida está guardada, a vida está protegida, né? Então Deus tem cuidado nesse mundo violento. Quantos livramentos eu mesmo já tive, né? Quantas vezes já vi armas apontadas para mim, e em tudo Deus cuidou, Deus guardou, protegeu, livrou a minha vida. E é assim que ele faz. Então, a violência, ela tem causado muita inquietação. A violência tem causado muita angústia, muita aflição, muita ansiedade nas pessoas. Então, não tenha medo, viva pelo Senhor. E se a pessoa disparar a arma e matar? O cristão não morre. O cristão tem vida eterna. Nunca esqueça disso. Nada pode amedrontar um cristão. Nem a morte? Não, nem a morte. Por quê? Porque o cristão tem vida eterna. Tem promessa de vida eterna. Veja lá em Mateus, veja lá em Tessalonicenses, veja lá em Apocalipse, veja nas cartas dos apóstolos, onde se fala sobre o tempo vindouro. O cristão viverá para sempre. Então não há morte para o cristão. O cristão não morre. Ele simplesmente passa de uma vida para outra. Diferente daqueles que não estão com Cristo, que morrem para a condenação, que morrem para a escravidão eterna, que morrem para a condenação eterna. Não, o cristão, ele vive para sempre. Ele tem a esperança de vida eterna como princípio. Então, muito cuidado. A violência, ela tem consumido muito, isso não é novo. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 11, diz assim: e encheu-se a terra de violência, a partir da entrada do pecado. A partir do primeiro pecado, a terra se encheu de violência. E até os animais passaram a se desentender, né? Passaram a ser violentos. Então nós vivemos numa terra violenta. Estamos vivendo em violência. Mas temos que confiar no Senhor. Temos que ter esperança no Senhor. E Deus vai nos livrando, e Deus vai nos guardando, e Deus vai protegendo, e Deus vai fazendo com que nós vamos seguindo em fé. Os altos índices de violência têm trazido muita ansiedade ao povo, mas o povo de Deus não pode viver assim. O povo de Deus tem que viver na fé, na esperança, na confiança. Então, o povo de Deus tem que viver de uma forma diferente. É tempo de asseverar que somente no Senhor vem o livramento, pois Ele nos guarda de todo o mal. Você pode ler aí o Salmo 97, o Salmo 91, o Salmo 121, que falam sobre confiança e esperança no Senhor em meio à violência. São salmos que nos acalmam quando nós estamos vivendo grandes aflições e temendo a violência. E com Deus nada ficará para trás. Outra causa que provoca ansiedade atualmente é o futuro, a preocupação com o futuro. Então as pessoas estão preocupadas com o emprego, preocupadas com a violência e preocupadas com o futuro. Essas três preocupações têm tirado a paz e o sossego de muita gente.
E tem muita gente aí que, ai, qual será o meu futuro? E agora? Eu preciso isso, eu preciso aquilo, o meu futuro. Ah, meus filhos estão crescendo e o futuro? O futuro é permanecer obediente a Deus. Esse é o futuro. É continuar obedecendo a palavra de Deus. Esse é o futuro que dá certo. Esse é o futuro que dá certo. Porque não adianta você traçar um futuro para você, para sua família, não adianta você planejar um futuro sem consultar a Deus, sem saber de Deus que futuro que Ele tem para você. É claro que Deus não vai revelar o seu futuro, mas Ele vai colocar em seu coração decisões que serão favoráveis no futuro. Você já parou para pensar assim que tem decisões que você toma na vida que mais na frente vai te trazer consequências, né? Causa um mal terrível. Só que de outro lado, tem decisões que tomamos na vida que mais adiante nós vamos perceber o quê? Essa decisão foi acertada. Essa decisão deu certo. Eu decidi há 10 anos isso. E hoje eu vejo que acertei. Decidi há 20 anos. E hoje eu tenho certeza que acertei. Por quê? Porque foi por inspiração de Deus. Porque foi uma decisão acertada conforme a inspiração do Senhor. Foi o Senhor que plantou na sua mente, no seu coração, aquela decisão. Por isso que deu certo. Por isso que 10 anos depois, 20 anos depois, o mundo mudou, a sociedade mudou e aquele projeto, aquele plano, aquela decisão que você tomou lá atrás deu certo. Então foi porque Deus conduziu, porque em 10 anos, 20 anos, muitas coisas aconteceram. Isso aí poderia já nem existir mais, poderia nem dar certo mais. Mas como foi uma decisão inspirada pelo Senhor, deu certo. Então as causas que provocam ansiedade, emprego ou desemprego, o medo da violência e o medo do futuro. Portanto, lance sobre o Senhor a ansiedade. Lance ao Senhor a confiança daquilo que você está fazendo para que você não seja um descrente. Por quê? Porque quando você está muito ansioso, muito aflito, você torna-se um descrente. O que é descrente? Não crê, não confia. Né? Vai germinando a dúvida dentro da pessoa, dentro do coração da pessoa. Vai germinando a dúvida na mente e no coração. E aí a pessoa já torna-se uma pessoa insegura. As decisões já não são mais inspiradas pelo Senhor. Então pense nisso e mude de vida e mude de atitude para que Deus possa te abençoar grandemente. A parte 2 da lição fala a perspectiva bíblica da ansiedade. Na Bíblia tem muitos relatos de situações que causaram ansiedade. Conflitos, ameaças, medos, necessidades de alimentos, as necessidades individuais, necessidades coletivas. Então, assim, nós vamos encontrar muitas situações no Antigo Testamento, no Novo Testamento, de momentos que a sociedade viveu grandes medos, grandes ansiedades, momento em que pessoas viveram muitas ansiedades, só que nós vamos observar o quê? Todos confiaram no Senhor. Todos confiaram no Senhor. Então nós vamos ver situações assim que parecem impossíveis. Né? Vamos lá, vamos citar o exemplo de Gideão. Né? Jamais ele imaginaria que ele seria usado por Deus para livrar o povo contra os midianitas. E jamais ele imaginou que ele seria o valente levantado por Deus para defender o seu povo. Então, assim, ele vivia aquela ansiedade, ele vivia aquele medo, aquela aflição, mas Deus colocou no coração dele a coragem. Tanto é que quando o Senhor chama ele, ele estava malhando trigo escondido. E o Senhor chama ele, vai na sua força. Ora, que força, que coragem é essa que ele está trabalhando escondido com medo? É uma transformação que o Senhor estava fazendo nele a partir dali.
Era uma mudança que o Senhor estava implantando no coração e na mente dele naquele momento para que ele pudesse ser o líder que pudesse abençoar aquele povo naquele momento. Amém? E assim é que Deus faz. Vamos lá. Em tudo Deus tem uma palavra de encorajamento. Em tudo Deus tem uma palavra que muda a nossa história de vida. Busque então na palavra. Não deixe a ansiedade te sufocar, porque senão ela vai te causar depressão, frustração, solidão e você vai se entregar ao mal. Tá? Não faça isso. Pelo contrário, viva na confiança do Senhor. Está tudo indo de mal a pior? Calma, continue orando, continue clamando. Deus muda essa situação. Deus muda. Ah, mas está tudo indo embora, tudo acabando, tudo. Calma, Deus é aquele que restitui. Ele vai refazer tudo de novo. Ah, mas estou perdendo o meu tempo. O tempo pertence a Deus. Ele vai acrescentar em seus dias. Então não viva essa ansiedade desesperadora. A ansiedade ela torna-se boa dentro de um limite que vai te estimular. Dentro de um limite que vai fazer você perseverar. Agora, quando ela torna-se um problema, aí fuja disso e jogue no Senhor. Né? Jogue a sua ansiedade em Jesus, que Ele cuidará de você. Vamos lá, perspectiva bíblica da ansiedade. A ansiedade é vista como aflição. Então, a Bíblia, você vai encontrar ali em vários momentos a ansiedade como um momento de aflição. Então, ansiedade e aflição é a mesma coisa. Né? Aquela angústia que a pessoa sente, com aquela sensação que o tempo está passando, que não vai dar tempo para nada, que não vai acontecer mais nada, que está perdendo tempo e que não vai recuperar. Calma, tá? Não vive essa ansiedade. Deixa o Senhor cuidar. Dedique-se, ao invés de você perder uma noite aflito, angustiado. Quantas pessoas passam a noite em claro, pensando, e agora? E desesperado, aflito ali, e agora? Vá dormir. Faça uma oração de fé e vá dormir. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, enquanto dormimos, o Senhor prepara o dia seguinte. Enquanto dormimos, Deus prepara o nosso próximo dia. A palavra também diz, deixe que o dia, viva naquele dia apenas aquelas aflições, não invente mais. E tem gente que fica inventando problema, inventando problema. Basta ao dia o próprio mal. Não invente mais. E Deus cuidará de vós. Entregue no Senhor, confie no Senhor. Está sendo pressionado, está sendo afligido, as coisas não estão caminhando bem, confie no Senhor, ore, 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 ao invés de passar a noite chorando, ao invés de passar a noite pensando, com medo, com aflição, com ansiedade, ore, tranquilize e vá dormir. No outro dia, você vai ver que Deus já encaminha as coisas de outra forma. Deus encaminhará de outra forma. Tá? Então Deus, Ele vai acalmar o seu coração, Ele vai te dar direção, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar soluções, desde que você saia da ansiedade. Você já percebeu que quanto mais ansiedade, quanto mais aflição, mais as coisas dão errado? Você já parou para ver? Preste atenção, quanto mais você está desesperado, quanto mais afligido, quanto mais ansioso, mais dá errado. Por quê? Porque está faltando confiança, está faltando esperança, está faltando entregar ao Senhor. E Ele vai dar paz. Ele vai dar paz. Essa palavra não quer dizer que é para você ser uma pessoa omissa. Não quer dizer que é para você se tornar um preguiçoso. Não, não é isso. Está falando que viva cada dia na direção do Senhor. E à noite durma e descansa. À noite durma e descansa. Foi para isso que Deus fez a noite, para que você possa dormir e descansar.
Vamos lá, a perspectiva bíblica da ansiedade. A ansiedade é vista como angústia. Então nós vimos aqui a ansiedade como aflição e agora a ansiedade como angústia. O que é angústia? Aquele desassossego em momentos de perigo. Então a aflição é aquele sufocamento querendo que as coisas aconteçam logo. Isso é aflição. A angústia, ela é aquele medo, né? Aquela opressão que o medo causa. Então, isso aí na Bíblia você vai encontrar a angústia em vários momentos. Você vai ver a angústia incomodando alguma pessoa, algum líder, algum patriarca, algum personagem bíblico, e todos eles tiveram a mesma solução. Confiaram no Senhor, oraram com fé e esperaram a solução. Tá? Então essa é a chave para que você saia da angústia, para que você saia desse medo sufocante. A vitória sobre a angústia está em buscarmos ao Senhor. Salmo 34:4 fala sobre isso. Confiando em sua providência. Salmo 56:11 fala sobre confiar na providência de Deus. Uma outra perspectiva bíblica para a ansiedade ansiedade é vista como preocupação. Então a pessoa fica tão preocupada que não consegue pensar em outra coisa. Está caminhando, está pensando naquilo. Está cozinhando ali, está pensando naquilo. Vai fazer alguma coisa, vai para o trabalho, está pensando naquilo. Para onde a pessoa vai, está pensando naquele problema. Então essa preocupação descontrolada, essa preocupação sem limite causa ansiedade. Causa ansiedade e a pessoa vai vivendo desesperada, afligida, cansada, a pessoa vai vivendo sufocada. Então, o que você deve fazer, né? Quando não conseguimos alcançar os nossos objetivos, quando a preocupação é demais, quando tudo parece conspirar contra nós, ore mais, medite mais, leia mais a Bíblia. E eu tenho certeza que Deus vai abrir o seu entendimento. Eu tenho certeza que Deus vai iluminar a sua mente, os seus pensamentos, e você vai encontrar alternativa por inspiração do Espírito Santo. Olha o que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Ou seja, ore, simplesmente ore. Simplesmente ore. Ah, mas eu não estou aguentando mais. Continue orando. Que Deus vai te dar força, sabedoria, entendimento, direção, e você vai conseguir sair dessa ansiedade. Você vai conseguir sair desse sufocamento. Você vai conseguir sair desse estrangulamento emocional. Confie no Senhor. Confie. Eu digo isso por propriedade, né? Eu digo isso por conhecimento próprio. Quantas e quantas vezes vivi ansiedade, aflição, angústia, medos, e em tudo confiei no Senhor, entreguei nas mãos do Senhor e fiquei esperando pacientemente. Tem coisa que surge rápido, tem coisas que demoram muito. E aí? E aí continue esperando, que o que acontece rápido é que você já está pronto para receber. O que demora muito é porque vai vir caprichado, vai vir bem feito, porque a obra de Deus é perfeita. Então aquilo que está demorando um pouco, não se desespere. Tá? Está sendo feito no capricho, está sendo projetado ali no capricho. Vai te surpreender. Quando chegar você vai falar, eu não mereço, eu não mereço. Mas está aí, Deus surpreende. Tá? Então tenha paciência. Muitos vivem ansiosos e preocupados por não confiar inteiramente ao Senhor. Mas você que é um cristão, você que vive pela fé, você tem que saber que até o dia mau tem um fim. Tudo tem um fim, até o dia mau tem um fim.
A pessoa perversa tem um fim. A pessoa má tem um fim. Então não entre em conflitos desnecessários, não entre em guerras desnecessárias, não fique em bate-bocas, não fique em confusões, não fique em fala-fala. Deixa que Deus cuida. Deixa que Deus cuida. Amém? A ansiedade pelas coisas temporais. A terceira parte da lição. Quando as necessidades básicas de sobrevivência vêm nos faltar, entramos em um processo de crise emocional e espiritual grave. Talvez a coisa mais desesperadora é você olhar e ver que o arroz acabou, que o feijão acabou, que o óleo acabou, que não tem o que comer, né? Não tem o que comer. Agora, você que é um cristão de fé, todos os cristãos passam por momentos assim para provar a fé, né? Para conhecer o Deus da provisão. Todo cristão ele passa por isso. Então veja só, tem momento que parece que acabou tudo, não tem mais nada, o que tem só dá para o almoço, e agora o que vamos comer hoje à noite? Deus providencia, de repente aparece. Tá? Isso já aconteceu comigo, isso já aconteceu contigo, isso acontece com muitas pessoas. Tá? Acaba tudo, não tem de onde tirar, e de repente surge do nada, né? Vem do nada. Surge assim, como que essa pessoa sabia disso? Como que isso aconteceu? Como que isso veio até mim? Mistérios de Deus. Mistérios de Deus. Simplesmente confie. Vamos lá, perspectivas, a ansiedade pelas coisas temporais, né? As coisas de hoje. Muitas pessoas chegam até a queixar-se de Deus, colocar culpa em Deus. Ah, se Deus existe, por que ele está permitindo isso? Ah, se Deus existe, por que isso foi acontecer? Ah, se Deus existe, por que ele não me defende? Não culpe Deus de nada e não tome o santo nome de Deus em vão. Não tome, isso é pecado. Simplesmente confie. Não culpe Deus por nada, não transfira a culpa para Deus. Você pode até transferir o seu problema para Deus. Agora, transferir a culpa, não. Tá? Nunca faça isso. Isso é um ato de rebeldia que vai apagar todas as suas orações, que vai fazer com que as suas orações não sejam respondidas. Né? Então, não coloque a culpa em Deus em nada. Deus não é tentado pelo mal. Portanto, confie puramente nele. O mal ele vem dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados. Tá? O mal ele não vem de Deus. Portanto, não transfira a culpa para Deus em momento algum de sua vida. Pelo contrário, jogue as suas aflições nas mãos do Senhor. Jogue as suas angústias na mão do Senhor. Jogue o seu sofrimento nas mãos do Senhor. Mas a culpa não. A culpa disso não. A culpa não. Então aí você vai ver as suas orações respondidas. Aí você vai ver o agir de Deus em seu favor. Então, muito cuidado com a ansiedade pelas coisas temporais, por aquelas coisas do momento. Tá? A ansiedade quanto à vida. Jesus afirmou que o dom da vida é mais do que alimentos para o corpo e é uma dádiva de Deus para cada um de nós. Nós devemos entregar toda a nossa vida ao Senhor, confiar nele e lançar fora toda a ansiedade. Quando eu falo sobre isso, eu sempre oriento o Salmo 37. O Salmo 37 é excelente para quem está em ansiedade, para quem está ali sufocado, para quem está ansioso demais. Salmo 37, dá uma lida nele ali para você ver a provisão de Deus. O salmista passou por isso e confiou puramente no Senhor e no tempo devido ele viu a resposta. A ansiedade quanto ao alimento. Então nós temos ansiedade pela vida, né? Ah, será que vamos morrer? Será que vamos viver? Será que vou viver muito? Será que vou viver pouco? Pouco importa. Se você viver muito na presença do Senhor, amém. Se você viver pouco na presença do Senhor, amém. O
que importa não é viver pouco, nem é viver muito, é viver em aliança com o Senhor. É viver com o Senhor. E Ele cuidará de nós. E Ele resolverá os nossos problemas. E Ele e Ele aliviará as nossas ansiedades. É promessa. Livrar da ansiedade é promessa. Então confie no Senhor e você vai ver o quanto Ele nos ajuda. Então a ansiedade pela vida é um problema. A ansiedade pelo que vai comer é outro problema do tempo, né? E Mateus capítulo 6, 31 diz: não andeis inquietos dizendo que comeremos, que bebemos. Mateus 6, 32 diz: de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Então simplesmente ore assim: Deus, não me deixe faltar alimento, Deus, não me deixe faltar roupa, Deus, não me deixe faltar calçado, Deus, não me deixe faltar saúde. Essa é uma oração diária. Peça com fé, peça com sabedoria e ore nesse sentido, e Ele vai estar sempre providenciando para você. E a outra ansiedade temporal é pelo que vestir. Então, ansiedade pela vida, né? Ansiedade pelo que vestir e ansiedade pelo que comer. É o que mais tem afligido as pessoas. E isso tudo na Bíblia aparece como provisão de Deus, ou seja, isso é da responsabilidade de Deus. Basta orar e confiar, e Deus abrirá as portas. Você não ficará desempregado, você não ficará sem nada. Se você passar um período de crise, Deus vai providenciar que o alimento chegue até você. Se você passar um momento de crise, Deus providenciará que a bênção dos suprimentos necessários chegarão até você. Amém. A quarta e última parte da lição diz: triunfando sobre a ansiedade. E aí, como que nós vamos fazer para, nesse momento de grande ansiedade, nesse momento de grande aflição, nesse momento de grande desespero, o que nós vamos fazer? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, tem a resposta. Lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Portanto, jogue as ansiedades no Senhor. Apresente em oração. Apresente ao Senhor e Ele vai fazer com que você esteja bem, né? Com que você esteja tranquilo, com que você esteja em paz, né? Para que você possa estar confiante no Senhor. Tá? Então não viva a ansiedade, pelo contrário, triunfe sobre a ansiedade. Para triunfar sobre a ansiedade, você precisa ter uma vida de fé. O cristão não vive sem fé, crente. Não deixe o desânimo tirar sua fé. Não deixe o desânimo arrancar sua fé. Aconteça o que acontecer na sua vida, tenha fé. Tenha fé. Não seja como os fracos que na hora da situação difícil ele fala: para que eu vou orar? Orei tanto e me aconteceu isso. Lembra do que Jó disse? Aceitamos o bem de Deus com prazer? Não vamos aceitar o mal? Quando Deus abençoa a gente, oh, glória a Deus. Quando Deus coloca a gente em prova, a gente vai: eu não quero mais Deus. Como assim? Que fé é essa? Aonde está a sua fé? Se está tudo bem, oh, glória a Deus. Se está tudo mal, eu não quero mais saber de Deus, porque Deus permitiu isso na minha vida. Ora, que fé é essa? Que fé fraca é essa? Aceite a provação como aceitou a bênção, porque depois de ser provado, você será aprovado. E aí virá aquilo que você nem imaginava. Quando tem uma provação, resista. Por quê? Porque vem coisas grandes pela frente. É uma lógica bíblica isso. Cada vez que somos provados, é terrível. Eu confesso que é terrível ser provado.
Mas Deus dá força, Deus dá ânimo, Deus dá sabedoria. E no final, quando somos aprovados, vem a grande surpresa. Vem a grande surpresa. A ponto da gente falar, eu não mereço, mas Deus concedeu. Então resista na fé. Viva uma vida de fé. Assim deve ser o cristão. Em Romanos 14, 23, nos ensina que nessa vida tudo vem da fé. Tudo vem da fé. Nada acontece se não for pela fé. Somos dependentes da fé. Precisamos exercitar a fé. Senão nada acontece. A fé é o quê? É você confiar puramente em Deus. Está indo de mal a pior, mas Deus vai mudar essa história. Perdi tudo, Deus vai me dar de novo. A situação está horrível, Deus vai transformar em uma situação gloriosa. Isso é fé. Isso é fé. Então vive essa fé e você vai ver a grande transformação na sua vida. Uma outra forma de triunfar sobre a ansiedade, além da fé, é uma vida de oração. Tá? Então, fé, oração e leitura e meditação na palavra é essência para o cristão. Isso é diário, isso é alimento. Fé, oração, leitura e meditação na palavra. Tá? Isso é vital. Sem isso você não vive. Sem isso você não vive. Portanto, continue confiando no Senhor. Continue confiando no Senhor. Continue crendo, continue vivendo na esperança e na confiança que as coisas vão mudar. Mesmo, e se perder tudo, Deus dá tudo melhor. Com Jó não foi assim? O último estado de Jó foi incomparavelmente melhor do que o primeiro. Incomparavelmente melhor do que o primeiro. Então, tudo que Jó reconquistou foi muito melhor do que perdeu. Essa semana fomos na casa de uma pessoa, né, e tinha um carro velho lá, né, que não funciona mais. E aí essa pessoa falou assim, né, eu preciso tirar logo esse carro daqui, já falei para a pessoa vir buscar, porque se não desocupar a vaga na garagem com esse carro velho, o novo não entra. Ou seja, essa pessoa está com fé, está com esperança que vai ter um carro novo. Um carro velho que não anda mais, está lá parado na garagem. E essa pessoa falou, esse carro está aqui atrapalhando a chegada de um carro novo. Então arranque essas coisas velhas, desocupe o lugar para que venha o novo, para que surja o novo. Então essa comparação do que eu vi essa semana, ouvi essa semana, presenciei essa semana, é um exemplo de fé. É um exemplo de fé. Né? Arranque as coisas velhas para que as coisas novas entrem. Tire as coisas velhas para que o novo tenha espaço. Porque se você ficar preso às coisas velhas, né, às lembranças ruins, às manias, se você ficar preso à dor, à aflição, à angústia, não vai surgir a bênção, não vai surgir o novo, não vai ter espaço em você para florescer aquilo que é novo, aquilo que é bom. Então o primeiro passo é arrancar, é tirar. O primeiro passo é limpar. Né? É fazer com que esteja tudo limpo e preparado para um momento bom, para um instante bom. Correto? Então viva uma fé dessa forma. E a outra forma de triunfar sobre a ansiedade é uma vida de esperança. Romanos capítulo 5, versículo 5 está escrito assim, a esperança não traz confusão. Guarde bem, Romanos 5,5, a esperança não traz confusão. Então, se está confuso, se está com dúvida, se ainda não entendeu, ore mais. Ore mais. Se ainda está assim, a mente ainda está meio confusa, meio embaralhada, ore mais. Ore mais um pouco, que Deus vai abrindo o seu entendimento, que Deus vai te dando o entendimento. Tá? Então tenha uma vida de esperança. E a esperança não traz confusão.
Pelo contrário, a esperança, a alternativa está aqui. A alternativa está nessa direção. É aqui que eu vou. Eu estou seguro, estou tranquilo que é por aqui. Vai um certo tempo, mas o caminho é esse. Não faça atalho, que o atalho vai dar errado. Então, o caminho é esse, siga aqui. E você vai viver tranquilo, e você vai viver em paz, e você vai estar certo que o Senhor está contigo, e você encontrará alternativa. Tá? Então, não tente resolver da sua maneira, não tente resolver do seu jeito, não tente esvaziar da sua maneira, mas puramente confie no Senhor e Ele te abençoará. Amém? Que Deus possa abrir o seu entendimento, que Deus possa tranquilizar a sua vida, que Deus possa te trazer paz, que Deus possa te trazer confiança, que Deus possa te trazer esperança. E nunca esqueça que a prova é para você ser aprovado. A prova, ela existe para que você seja aprovado. Portanto, passe pela prova. Da mesma forma que passamos por provas na escola, passamos por provas no vestibular, passamos por várias provas no longo da nossa vida. Então, a prova é para ser aprovado. Tá? Tenha isso em mente. Cada vez que você passar por uma prova, é porque você precisa ser aprovado. E sendo aprovado, você vai receber grandes respostas, grandes resultados. E Deus te abençoará grandemente. Amém? Então, para triunfar sobre a ansiedade, viva uma vida de fé, viva uma vida de oração, viva uma vida de leitura e meditação da palavra e viva uma vida de esperança. E o cristão não pode viver sem esperança. É a essência do cristianismo. A esperança é a essência do cristianismo, não pode faltar. Da mesma forma que não pode faltar fé, que não pode faltar oração, que não pode faltar leitura e meditação na palavra, também não pode faltar esperança. Tá? Então, lance fora essas angústias, essas aflições e Deus cuidará de vós. A conclusão aqui da lição diz o seguinte: quando a ansiedade se instala numa vida, a pessoa se torna aborrecida, ineficiente, insatisfatória. Somente lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, experimentaremos o refrigério da graça de Deus. Infelizmente, muitos, por não conhecerem o caminho da vitória, vivem espiritualmente doentes em função desse terrível mal. Aprendamos, pois, com a palavra de Deus, que somente exercitando a fé e confiança no Senhor, triunfaremos sobre todas as expectativas da vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente, que essas palavras possam te trazer paz, alegria, fé e esperança. Deus seja louvado. Oremos. Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer nesse instante pela palavra que nos vem. Adoramos e glorificamos a Ti e queremos, Senhor, que Tu possa abençoar grandemente o nosso entendimento. Direciona os nossos passos, nossos caminhos, e o Seu nome há de ser louvado e glorificado, em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz também para a mãe do nosso irmão Legilson Nobre, lá em Manaus, acompanhando a gente. A irmã Lenilce também aqui em Porto Velho, acompanhando. Que Deus possa abençoá-las grandemente. Amém? A paz seja com todos. Se você está em Porto Velho, congregue conosco na Rua Cristina 6291, bairro Igarapé. Deus seja louvado.